Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com o conteúdo do oitavo ano, que remete para a gente, que traz um conteúdo que traz a situação sobre a economia no segundo reinado. Essa economia do segundo reinado já vinha tendo alguma diversificação, alguns produtos foram sendo trabalhados, foram sendo cultivados. No entanto, após a consolidação do segundo reinado como governo, não é um menino, agora não é mais um menino, agora é um adolescente, um jovem chegando na fase adulta, chegou na fase adulta, casou, não é um casamento como era habitual daquela época, não é um casamento arranjado, os reis e rainhas se casavam sempre por um motivo político primeiro, não tinha essa questão de amor, de paixão. E com Dom Pedro II não vai ser diferente, não é? Ele se casou com Dona Teresa Cristina, as más línguas ou boas línguas, a fofocagem histórica, a história do cotidiano, menciona que ele não se agradou muito de Dona Teresa Cristina, né? Saiu decepcionado quando a viu. E aí temos o processo, a formação, tivemos o casamento dele, ele não é, dizem que na verdade ele não amava ela, sim, teria se apaixonado pela cuidadora, uma baiana chamada Condessa de Barral. E Dom Pedro II não nutria, não sentia muito sentimento, segundo o que se fala sobre com a figura da Teresa Cristina. E, na verdade, ele teria se apaixonado pela cuidadora dos seus filhos. E, com isso, ele foi governando, era um homem preparado, falava várias línguas, estudioso, inteligente, e que vai, agora, a partir de 1850, 1860, incentivar a diversificação, a incrementação, a fazer com que a economia brasileira pudesse crescer, pudesse dar lucros, pudesse se desenvolver. E, a partir disso, tivemos, como eu já mencionei na aula passada, vou apenas dar uma reforçada hoje, revisionar um pouquinho, tivemos na figura de Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, o maior empresário do século XIX no Brasil. Ele que vai realizar investimentos em telecomunicações, em bancos, em ferrovias, vai incrementar muito a economia brasileira. E ele, agora, claro, e ele tinha uma opinião muito forte, muito consolidada, e não significa que a relação com Dom Pedro II tenha sido um mar de calmaria. Não foi. Em alguns momentos houveram pequenos choques, pequenos desentendimentos entre o Barão de Mauá e Dom Pedro II. Não é? E com isso, o Banco do Brasil também vai ser revigorado, vai ter uma nova injeção financeira, vai se recuperar economicamente e vai o mesmo Banco do Brasil, que foi criado lá em 1808, vai ser revigorado e vai ganhar a concorrência, vai chegar um concorrente bancário, uma instituição bancária concorrente do Banco do Brasil, que é o Banco Mauá, MacGregor e Companhia, né, que foi até comentado por mim na aula passada. E esse banco vai trazer investimentos para o Brasil, vai facilitar o desenvolvimento econômico do nosso país. Lembrando, o livro vai apresentar daqui a pouco, e eu vou comentar, um
uma série de situações, de atividades econômicas que vão estar inseridas nesse período aqui, como a seringueira, o açúcar, o algodão e o tabaco, e a pecuária. No entanto, na segunda metade do século XIX, um produto vai ganhar muita força na economia brasileira. Vai ser o produto responsável por cerca de 85% das exportações brasileiras. Que produto é esse, professor? Muito bem. Esse produto é o café. É o café que vai dar uma guinada nas exportações brasileiras. Não vai ser a tábua de salvação. A gente não pode falar isso do ponto de vista econômico, mas vai colaborar e muito para o desenvolvimento e para que o Brasil possa vivenciar um período de grandes exportações, de grandes negócios que eram feitos com o café brasileiro, a compra desse café brasileiro no exterior, em outros países. Pois bem, então, eu já mencionei um fator importante, e vou ressaltar agora novamente, vou repetir, volto a falar sobre isso, que o café ele vai além da questão econômica, ele vai ser influenciado também na questão política. Na questão política. 258, vamos lá. Primeiro, vamos conhecer os detalhes de outras atividades econômicas que aconteciam no Brasil durante o século XIX e nesse período aí das primeiras décadas do século XIX, né? 1810, 1820. Né? Então, isso aí você vai perceber que havia outras atividades econômicas no Brasil. No entanto, essa, que o café vai ganhar uma força, mas outras vão surgir também, vão ter sua importância. Vamos lá. A primeira aqui, na página 258, nós vamos encontrar a seringueira. Atividade de extração do látex. Látex é uma substância líquida e leitosa retirada da seringueira e transformada em borrachas. A seringueira, atividade de extração do látex para a produção da borracha natural, era uma atividade bastante utilizada desde o século XVI, com a criação e o uso do pneu nos Estados Unidos. No século XIX, a produção do látex aumentou no Brasil, principalmente a atual região do Acre, chegando a ser 25% da exportação brasileira. O açúcar. O açúcar, desde a expulsão dos holandeses no século XVII, a produção açucareira no Brasil entrou em crise. As Antilhas holandesas produziam um açúcar muito bom, além de ter grandes investimentos dos holandeses. Havia também o açúcar da beterraba, produzido pela Alemanha e pela França na Europa, que era muito apreciado e, sobretudo, muito barato. Nesse contexto, o mercado consumidor do açúcar brasileiro sofreu uma significativa redução e, em consequência disso, quase nenhum investimento foi destinado ao aumento da produção. Então, a gente percebe aqui que no contexto no século XIX, o açúcar começa a perder força. É por isso, quando vocês vivenciarem os conteúdos de história do nono ano, tem um conteúdo chamado República do Café com Leite. E alguns historiadores vão além, afirmando que era a República do Café com Leite sem açúcar. Por quê? Porque naquele período o açúcar, que era um grande produto de exportação, um grande produto que representava muito dinheiro para o Brasil, fazendo com que a balança comercial brasileira fosse cada vez mais favorável. Lá, perceba, não é? Desde o século XVII, não é? Início do século XVII, 1610 e 20, e quando chegamos aqui, 1850 e 60,
a produção açucareira tem um decréscimo, tem uma queda, um declínio. Outra atividade econômica aqui, importante, é o algodão. Desde o século XVIII, crescia bastante no Brasil. A Inglaterra sempre buscava regiões em que pudessem adquirir esse produto, fundamental para a industrialização inglesa. A principal área de produção no Brasil era o Maranhão, que sofreu a concorrência dos Estados Unidos, que no processo de expansão territorial, baseado no Destino Manifesto, usou as terras conquistadas para a produção do algodão. Aliás, de algodão. Chegamos aqui em outra atividade econômica, o tabaco. Não teve grande destaque econômico, não. Eram as chamadas drogas do sertão, que teve papel de moeda de troca por produtos de interesse dos mercadores. Vamos agora para a pecuária. Essa atividade econômica da pecuária, ela teve um grande destaque no século XIX, até porque não mais se tinha receio de enveredar, entrar no interior do Brasil. Acabou esse receio de entrar no interior do Brasil. Agora, não tem mais medo dos índios, não tem nada que impeça. Então, a colonização vai adentrar cada vez mais forte para o interior, buscando, muito bem, buscando novas atividades econômicas, e a pecuária vai ser uma situação importante do ponto de vista econômico e do ponto de vista do povoamento, para que a população ocupasse o interior do Brasil. Deu para entender? Muito bem. Então, na página 259, nós temos: a pecuária teve grande destaque no Brasil colonial, pois contribuiu para o povoamento do interior brasileiro. No século XIX, a pecuária atendia mais ao consumo de carnes salgadas, como o charque no mercado interno, não tinha fins de exportação, com a construção de ferrovias, não tinha fins de exportação a pecuária. Com a construção de ferrovias, o transporte puxado pela tração animal não foi mais realizado em grande escala, o que levou ao enfraquecimento da produção pecuária. Então, nós tivemos um pequeno destaque aí da produção da pecuária e depois um declínio, e depois tivemos uma queda. Pois bem, é importante agora fazer uma análise econômica, crítica, sobre o que, professor? Muito bem, sobre essa tabela que tem aí. Essa tabela que diz assim: principais produtos agrícolas para exportação, em porcentagem, sobre o valor global das exportações. Período: entre 1831 a 40, o café representava, em percentual, no valor global de exportações, 43,8%. De 41 a 50, 41,4%. Observamos agora, vamos ver agora. De 1851 a 60, 48%. Aumentou. De 61 a 70, caiu, 45%. De 71 a 80, 56%. De 81 a 90, 61%. Aumentou. E de 1891 a 1900, 64%. Agora, compare com o açúcar. Começou lá com 24% do valor global das exportações. 24% de açúcar era exportado. Depois passou para 26%, 21%, 12%, 11%, 6,9%, quase 7%, e depois, finalmente, 6%. Não é? Então, é complicado, é difícil.
Veja aí a queda da produção, do valor global das exportações em relação ao açúcar, compare com o café. Então, é preciso que você faça uma análise dessa tabela mais aprofundada quando concluir aqui essa aula, você faça essa análise, essa interpretação mais crítica, aprofundada sobre essa tabela. Entender como alguns produtos estavam em alta e quando chega ao final do século XIX, o produto que mais ganha destaque aqui é o café, sem dúvida nenhuma. 64 contra 6 do açúcar, 2,7 do algodão, 2,2 do fumo e 1,1 do cacau. O cacau vai crescer depois, no século XX, mas nesse período aqui está muito embaixo. Deu para entender? Pois bem, a força do café brasileiro. O peso do café na economia brasileira teve a mesma intensidade do açúcar no período colonial. É bom, pronto, aqui você pode até comparar. No período colonial, vou sempre lembrar do açúcar. Já no século XIX, eu lembro sempre do café, como uma força econômica gigantesca, super importante. A produção cafeeira iniciou de forma tímida, ainda no século XVIII, no estado do Rio de Janeiro, devido ao fato de seu solo ser bastante fértil por ter sido pantanoso. No entanto, há relatos de que a primeira muda de café em terras brasileiras foi plantada no Pará, em 1727. Com a valorização do café na Europa, sendo inclusive uma bebida bem apreciada pela elite financeira, o Brasil, aos poucos, recuperou sua economia. Nenhum trabalhador tinha acesso ao café, muito menos as classes mais pobres, pois era tido como uma bebida nobre. Olha aí, que indicava o poder econômico dos que a consumia. Ou seja, quem consumia café era nobre. Não é? Quem tivesse condição de comprar café era nobre. Isto ocorria durante o século XIX. No Brasil, apenas no final do século XIX, na região do Vale do Paraíba, passou-se a investir em larga escala, voltada para o mercado externo, voltado para o mercado externo. Ou seja, vender o produto. O objetivo é esse, é vender o produto. Tá certo assim? A produção do café também foi decisiva para a industrialização e modernização do Brasil. Presta bem atenção aí, ó. Estradas de ferro foram criadas justamente para escoar a produção, para dar vazão à produção, para levar a produção de café, a fim de que chegasse mais rápido aos portos brasileiros, principalmente o de Santos. A primeira ferrovia foi criada em 1854, ligando o Porto de Mauá ao Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é uma região do interior de São Paulo, onde fica ali, mais ou menos, a cidade de São José dos Campos. Em São Paulo, foi construída a linha férrea Santos-Jundiaí. Esse processo de produção do café e escoamento pelo sistema ferroviário acelerou o desenvolvimento econômico do Brasil. O sistema de relações econômicas de produção do café, inicialmente, manteve o mesmo modelo do Brasil colonial, com a produção do açúcar. Como foi dito, era uma monocultura latifundiária. O café era uma monocultura latifundiária. O que significa latifundiária, pessoal? Muito bem. Significa grandes propriedades de terra. E monocultura, uma única cultura, um único produto. Voltada para o mercado agroexportador, com trabalho escravo de negros. Até 1850, o Vale do Paraíba usava esse modelo, mas houve pressão da Inglaterra, que queria mais mercados consumidores e, portanto, defendia o trabalho assalariado. O que significa isso? Para a Inglaterra, eu já mencionei isso,
não era interessante ter a escravidão. Era importante para a Inglaterra que esses escravos pudessem ser não escravos, e sim assalariados, receberem dinheiro. Para quê? Para que pudessem comprar os produtos ingleses, roupa, sapato, tecidos, objetos pessoais, tudo seria comprado por quem? Por esses escravos, que agora deixariam de ser escravos e passariam a ser assalariados. Então, o objetivo da Inglaterra não era fazer o bem para os escravos, e sim obter lucro, obter vantagem econômica. Esse processo de produção do café e escoamento do sistema ferroviário acelerou o desenvolvimento econômico do Brasil. O sistema de relações econômicas de produção do café inicialmente manteve o mesmo modelo do Brasil colonial, com a produção do açúcar. Como foi dito, era uma monocultura latifundiária. Em 1850, o Vale do Paraíba usava esse modelo, mas houve pressão da Inglaterra. Com a Lei Bill-Arbiden, em 1845, ficou proibido o tráfico negreiro. Será que essa lei vai pegar a Lei Bill-Arbiden? Quem desobedecesse a Lei Bill-Arbiden teria o navio atacado e destruído pela Marinha Inglesa. Não havendo outra solução, o trabalho escravo passou a ser substituído aos poucos pelo assalariado, o que acelerou a imigração de europeus para trabalhar nos cafezais brasileiros, principalmente italianos. Ponto. O Brasil acabaria por atravessar uma grave crise financeira no início do século XIX, muito em função de não haver desenvolvido uma atividade que tivesse condições de substituir a produção açucareira, que estava o quê? Aquilo que eu falei, não é? A produção açucareira estava em decadência, estava em crise. Segunda metade do século XIX, a produção do açúcar cai demais. Demais. Bem, pessoal, eu convido vocês para que possamos fazer algumas atividades. Vamos para a página 272, que diz assim: 272, atividades, praticando conhecimento. É isso? Praticando conhecimento. O sistema econômico no segundo reinado continuou agroexportador, o que não impediu que o Brasil se modernizasse, principalmente através das ações do Barão de Mauá. Analise seus principais feitos. Quais foram os principais feitos do Barão de Mauá? O Barão de Mauá foi um grande empresário e investidor no segundo reinado. Seus feitos foram importantes para o desenvolvimento tecnológico e a consequente consolidação da economia brasileira. Ponto. Dentre seus principais investimentos, destacaram-se a construção de estradas de ferro no território brasileiro, ponto e vírgula, a criação de indústria de velas, curtumes e fundição de ferro e bronze, a criação do Banco Mauá MacGregor e companhia. Vamos para uma outra questão. A questão número 2, ainda na página 272. Comente a origem do café. A resposta: a produção cafeeira iniciou de forma tímida ainda no século XVIII no Rio de Janeiro, devido ao fato de seu solo ser bastante fértil, por ter sido pantanoso. No entanto, há relatos de que a primeira muda de café em terras brasileiras foi plantada no Pará em 1700. A primeira muda de café foi plantada, segundo relatos, foi plantada no Pará em 1727. Perfeito aí? Pronto.
Continuando, voltando para a página 160, diz assim: assim, no último trecho aqui embaixo, a produção do café foi acelerada e se fortaleceu com muito incentivo financeiro por parte do governo brasileiro. Governo brasileiro, além de baixos impostos para os produtos internos e altos impostos para os externos. Houve também grandes investimentos nos portos, além da criação de várias estações, estradas férreas, o que deu mais rapidez para o escoamento dessa produção. Em outras palavras, o café salvou a economia brasileira, mas, em contrapartida, aumentou a concentração de renda e dificultou o desenvolvimento de outras atividades econômicas. Perfeito aí? Prosseguindo na página 261, temos assim: a política de incentivo ao comércio brasileiro. Desde a independência brasileira, houve um aumento significativo das dívidas internas e externas. Veja, observe bem. Desde a independência que o Brasil tem dívida externa. Então, foi falta de cuidado, falta de uma boa administração, desde aquela época, para conseguir, prosseguindo aí, para conseguir o reconhecimento de sua emancipação. Que é emancipação, professor? Independência. Dom Pedro I aceitou firmar pactos e tratados que davam privilégios a países como Estados Unidos e Inglaterra. Geralmente, o Brasil baixava os impostos cobrados sobre os produtos importados e taxava de forma alta os produtos nacionais. Significa o quê? Que o produto nacional era muito caro. Era produzido aqui, mas era muito caro. E os produtos vindos da Inglaterra e dos Estados Unidos, ele baixava o preço de importação e competia com os nossos produtos, quebrando, colocando... Quebrar é um termo econômico que significa deixar em dificuldade a economia, a indústria brasileira. Então, perceba aí que essas ações não estavam resultando em coisa boa para o governo brasileiro, para o povo brasileiro. E, em consequência disso, prosseguindo aqui, de forma alta os produtos nacionais, o que atrasava o desenvolvimento comercial e industrial, fazendo com que a economia fosse dependente do mercado externo. Então, a nossa economia era muito dependente do mercado externo. Dom Pedro I teve de combater as regiões que resistiram contra a independência brasileira, empregando recursos financeiros e humanos, o que intensificou, ou seja, aumentou essa dívida para que algumas províncias reconhecessem a nossa independência, não é? Aceitasse nossa independência. Houve gastos. Dom Pedro I teve que contratar um almirante, Cochrane, para debelar, para pôr fim a qualquer rebelião que não aceitasse, qualquer província que se levantasse contra o governo central. Deu para entender? Foi isso. Prosseguindo aí. Durante o segundo reinado, começaram a buscar soluções novas, que não enfraquecesse a produção interna, a produção nacional. Nesse sentido, e também por conta de pressões externas, o governo brasileiro criou leis decisivas para o crescimento da produção e a industrialização, da produção do café e também da industrialização brasileira. Pois bem, eu espero que vocês tenham compreendido esse segundo reinado, a questão econômica, o Barão de Mauá, a dependência, a força do café, que vai ser traduzida em breve na questão política. Tá bom assim, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Tchau para vocês e até a próxima. Tchau.